Presidente Trump comemora crescimento na economia. Relatório revela aumento de casos de gripe nos Estados Unidos. Na Flórida, advogados pedem à justiça uma avaliação no centro de detenção nos Everglades. Alexandre de Moraes emite nota sobre conversas com o Banco Central após reportagens sobre o Banco Master. O Brasil News começa agora. Boa noite. A economia dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anual surpreendente e forte de 4,3% no terceiro trimestre. A expansão mais rápida em 2 anos, com um aumento nos gastos do governo e do consumidor, bem como nas exportações. O presidente Donald Trump comemorou a boa notícia em uma postagem na Truth Social. Em um trecho, Trump escreveu que, abre aspas, o sucesso se deve à boa governança e às tarifas. O consumo está forte, as exportações líquidas aumentaram muito. As importações e os déficits comerciais diminuíram muito, graças à minha reforma tributária. Fecha aspas. E agora você acompanha um giro de notícias com a repórter Letéia Rodrigues. A empresa Direct Source Seafood está recolhendo cerca de 84 mil sacos de camarões crus congelados. Segundo a Administração de Alimentos e Medicamentos, a FDA, os camarões importados da Indonésia podem estar contaminados com Césio 137, produzido em laboratório. Em um comunicado de recolhimento da FDA, divulgado em 19 de dezembro, o produto possivelmente foi exposto ao Césio 137 durante o processamento, embalagem ou transporte. Os camarões são vendidos em vários estados do país, incluindo Massachusetts e Nova York. O Césio 137 é um material radioativo que emite raios gama, radiação ionizante perigosa que pode penetrar profundamente no corpo. Os raios gama são o tipo mais energético e perigoso de radiação ionizante e pode danificar células e DNA. Os consumidores que compraram o camarão afetado devem evitar consumi-lo, descartá-lo ou devolvê-lo à loja onde foi adquirido para obter o reembolso. Até o momento, não foram relatadas doenças relacionadas ao recolhimento do produto. E os médicos do Laboratório de Saúde Pública de Washington, D.C. alertam para o aumento dos casos de gripe, com pelo menos 1.900 mortes pelo vírus em todo o país, incluindo 3 crianças. Os dados mais recentes, divulgados na sexta-feira pelo laboratório, mostram também que já houve pelo menos 4,6 milhões de casos de gripe nos últimos meses, além de 49 mil hospitalizações no país. Com milhões de pessoas se preparando para viajar e se reunir esta semana para as festas de fim de ano, cresce a preocupação dos médicos do que os casos possam aumentar. Crianças, adultos com 65 anos ou mais e pessoas com problemas de saúde pré-existentes são particularmente vulneráveis à doença. Especialistas recomendam fortemente que todas essas pessoas tomem a vacina contra a gripe. E um policial de New Jersey foi aclamado como um herói após pular em um lago congelado para salvar um cachorro. Imagens do Departamento de Polícia do município de Esparta mostram o policial Michael Poon entrando nas águas do lago Muroc e empurrando o cachorro de volta para o gelo. O Departamento de Polícia afirmou que o profissional demonstrou bravura e profissionalismo excepcionais durante o resgate e o chamou de herói no gelo. O departamento também agradeceu aos cidadãos que ligaram para a polícia após avistarem o cão em apuros e alertou sobre os perigos do gelo nesta temporada. E autoridades encontraram excrementos de ratos durante uma inspeção de saúde em uma loja do Dunkin' Donuts em Roxbury. Os excrementos de ratos foram encontrados na mesa de preparação dos donuts e em vários locais das instalações. De acordo com autoridades de saúde, o local foi desinfectado imediatamente.
O Dunkin' Donuts em Roxbury, região de Boston, continua sendo avaliado para saber se o local atende todas as normas sanitárias exigidas pela lei para continuar funcionando. A seguir, mais de 40 crianças desaparecidas foram resgatadas em uma operação na Flórida. As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. Os Estados Unidos patrocinaram uma série de negociações nas últimas semanas para pôr fim a guerras. O presidente Trump disse na segunda-feira que as negociações com o Camboja e a Tailândia estão começando a tomar forma. Já as negociações de paz com a Rússia e a Ucrânia estão indo bem. Vamos ouvir. Talks in Ukraine, Russia are going along. They lost, as you know, 27,000 soldiers last month, mostly soldiers, some people in Kiev, etc., but mostly soldiers. And the talks are going along. And I say that, there's tremendous hatred between these two leaders, between President Putin, President Zelensky, tremendous hatred. And I hope we can get it done. We are talking. Talks are going okay. Na Flórida, advogados estão pedindo à justiça que avalie o acesso de defensores ao polêmico centro de detenção nos Everglades. Os advogados e defensores de detidos estão pedindo a um juiz que faça uma visita ao centro de detenção Alligator Alcatraz para avaliar se os presos têm acesso adequado aos advogados. Eles afirmam que as condições de transporte e a localização afastada do centro tornam difícil a comunicação com os representantes legais. O pedido foi formalizado em documentos submetidos ao tribunal, com alegações de que a falta de acesso pode prejudicar os direitos constitucionais de quem está sob custódia. A visita, segundo os advogados, permitiria ao juiz ver pessoalmente as instalações e as dificuldades enfrentadas pelos detidos para falar com os advogados. Autoridades do sistema prisional ainda não comentaram sobre o pedido ou sobre quando essa visita poderia acontecer. E 43 crianças desaparecidas foram localizadas após uma operação que envolveu diversas agências. Com idades variando entre 1 e 17 anos, elas foram encontradas além da Flórida em outros estados, como Louisiana, Mississippi e Tennessee. Autoridades dizem que essas crianças estavam em situações de risco, incluindo exposição à violência, abuso ou outras circunstâncias perigosas. Elas receberam atendimento médico, alimentação, abrigo e apoio psicológico. No total, 9 pessoas foram presas durante a operação, com acusações que incluem interferência na custódia de menores, e autoridades dizem que possíveis casos de tráfico humano e perigo a crianças ainda são investigados. Oficiais descreveram a missão como uma das mais bem-sucedidas no norte da Flórida para localizar crianças desaparecidas e que levaram as vítimas de volta para casa em segurança antes das festas de final de ano. E a Guarda Costeira dos Estados Unidos suspendeu a busca pelos 2 homens que desapareceram durante uma viagem de pesca em Fort Myers. Segundo relatos de autoridades, eles saíram de barco na sexta-feira e não retornaram. A embarcação foi encontrada à deriva em alto mar com o motor ligado, mas sem ninguém a bordo.
Após dias de buscas aéreas e marítimas sem novas pistas, a operação foi encerrada. O caso agora segue sob investigação e as autoridades pedem que qualquer informação seja repassada à polícia. E artefatos e itens da boate Pulse em Orlando foram removidos do local onde funcionava a casa noturna atingida pelo tiroteio de 2016. Objetos como lustres, espelho, caixa registradora, entre outros, serão colocados no memorial em homenagem às vítimas. O processo faz parte de uma fase de transição na área, com a expectativa de que os itens sejam preservados como parte da história e do legado do memorial. Em junho de 2016, um homem de 29 anos abriu fogo na boate LGBT, matando 49 pessoas e deixando 53 feridas. No próximo bloco, Jair Bolsonaro tem cirurgia marcada para o dia 25, após a autorização do STF. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. Agora você acompanha o giro de notícias do Brasil. O ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, emitiu uma nota nesta terça-feira, na qual afirma que manteve reunião com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, apenas para discutir os efeitos da Lei Magnitsky. A nota acontece após uma reportagem da colunista Malu Gaspar, do jornal Globo. De acordo com a jornalista, Moraes teria falado ao menos 4 vezes com o presidente do Banco Central para interceder em favor do Banco Master de Daniel Vorcaro. 3 encontros teriam sido presenciais e 1 por telefone. Com isso, congressistas falam em coletar assinaturas para a abertura de uma CPMI do Banco Master. O ex-presidente Jair Bolsonaro será internado no dia 24 no Hospital Star, em Brasília, e passará por procedimento cirúrgico no feriado de Natal, após a autorização do Supremo Tribunal Federal, STF. A cirurgia será para a correção de 2 hérnias inguinais. Por determinação do STF, haverá escolta da Polícia Federal durante o deslocamento até o hospital e segurança na unidade de saúde. O ministro Moraes vetou que os filhos acompanhassem Bolsonaro no hospital. Apenas a esposa Michele Bolsonaro foi autorizada. Um foguete sul-coreano explodiu na noite de segunda-feira após lançamento no centro de Alcântara, no Maranhão. De acordo com autoridades, o veículo não tripulado teria sofrido anomalia. Antes da explosão, o lançamento teve que ser interrompido por falha técnica. A Força Aérea Brasileira e Corpo de Bombeiros foram acionados. Não houve relatos de feridos. A missão transportava experimentos científicos, além de dispositivos tecnológicos de instituições da Índia e do Brasil. Após a ação dos Estados Unidos, o carregamento de navios petroleiros diminuiu na Venezuela. A maioria dos navios estão movimentando cargas de petróleo apenas entre portos domésticos, após mais 2 navios na região serem alvos de ações dos Estados Unidos. A Guarda Costeira norte-americana apreendeu neste mês um superpetroleiro sob sanções transportando petróleo venezuelano e tentou interceptar outros 2 relacionados à Venezuela no fim de semana. Tudo isso após o presidente Donald Trump anunciar na semana passada um bloqueio a todos os petroleiros sob sanções que entram e saem da Venezuela.
Milhões de barris de petróleo venezuelano estão presos em navios que ainda não partiram do país sul-americano. Dados de monitoramento da Bolsa de Valores de Londres mostraram na segunda-feira que alguns petroleiros que se aproximavam da costa da Venezuela, seja para carregar petróleo para exportação ou entregar nafta importada, também deram meia volta. Alguns suspenderam uma navegação recentemente, até que sejam esclarecidas as instruções dos proprietários para carregar. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.